Olá, começa agora mais um Cidadania da TV Senado e nessa entrevista você vai saber o que é o teste do pezinho, como é feito e a importância desse exame para a saúde das crianças recém-nascidas. Eu recebo agora o Dr. Salmo Haskin, presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Salmo Haskin é médico pediatra formado pela Universidade do Paraná, com especialização em genética pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e doutorado também em genética pela Universidade Federal do Paraná. Doutor Salmo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Marcelo, eu é que agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse tema que é tão importante para a população brasileira. Teremos aqui um momento para esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. Então vamos começar a nossa conversa. As pessoas querem saber o que é o teste do pezinho. Eu vou começar com a pergunta mais direto mesmo, ao ponto. Queria que o senhor falasse o que como é feito esse teste do pezinho, né, e a importância dele para o recém-nascido. O teste do pezinho é um ato médico, é um dos primeiros atos médicos que a criança recebe nos primeiros dias do nascimento. Ele é simplesmente um exame de sangue. É isto que ele é, um exame de sangue. Mas como a criança é muito pequenininha, porque o teste geralmente é feito entre o 3º e o 5º dia de vida, em vez de coletar uma amostra do braço da criança, a gente coleta algumas gotinhas de sangue do calcanhar da criança. O calcanhar é uma área que tem muito sangue ali. Então, se você der uma picadinha ali no calcanhar, você consegue obter muito sangue sem precisar fazer uma coleta de sangue no braço do recém-nascido. Então, ele é basicamente um exame de sangue. Mas o que esse exame de sangue visa analisar? Ele vai analisar a quantidade de certas substâncias no sangue que não deveriam estar aumentadas numa criança entre o 3º e 5º dia de vida. E na enorme maioria das crianças que vão fazer o teste, ele vai dar resultado justamente normal. Então, nós temos mais de 3 milhões de crianças que nascem por ano no Brasil, e o teste do pezinho vai dar normal na enorme maioria dessas crianças. E é assim que a gente quer mesmo, né? Porém, em uma ou outra criança, esse teste vai levantar uma luz amarela. E não é a luz vermelha, eu já explico por quê, mas é a luz amarela. Ele vai dizer, olha, a concentração de certas substâncias no sangue desta criança que nasceu merece ser investigado melhor. Temos que fazer outros exames neste pequeno grupo de crianças, entre o grupo gigantesco de crianças que foi rastreado, para ver se existe algum problema no metabolismo delas. Isto que é o teste do pezinho. Então, o senhor falou que é nos primeiros dias de vida. Tem um prazo que a criança deve fazer esse teste, né? Daí eu vou já fazer aqui duas perguntas. Primeiro, assim, qual é esse prazo, qual é o dia ideal, né, desde o nascimento, para a criança fazer o teste e ter a maior eficácia possível? E se esse teste é um direito, uma escolha da família, ou se a família tem por obrigação de fazer o teste do pezinho no recém-nascido ou na criança recém-nascida? Então, o teste, ele vai visar, como eu expliquei, ver se certas substâncias estão aumentadas no sangue da criança. Então, se você fizer esse teste no primeiro minuto de vida da criança, mesmo que ela tenha um problema de saúde desse tipo, não terá dado tempo dessas substâncias aumentarem no sangue da criança. Então, você tem que esperar pelo menos 2 dias para que, nestes casos em que há esse problema, aumente a concentração dessas substâncias no sangue. Por outro lado, você não pode demorar muito tempo para fazer o teste, porque o objetivo do teste é justamente diagnosticar ou rastrear, melhor dizendo, precocemente quem tem o problema. Então, o correto é fazer entre o 2º e o 7º dia de vida, mais certo ainda, entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, na prática, como que isso acontece? Muitas crianças no Brasil, a enorme maioria das crianças no Brasil hoje em dia nasce dentro de uma maternidade.
Então, as maternidades esperam o último minutinho, quando elas vão dar alta da criança da maternidade, que em geral é após 48 horas de vida, e ali, então, elas fazem a coleta do teste do pezinho. Isso funciona muito bem, porque é depois de 48 horas e não se perde muito tempo também. Esse teste, é importante informar a todos que ele é gratuito. Na verdade, ele não é gratuito. Os nossos impostos de todos nós pagam para que 3 milhões de pessoas possam... Muito bem lembrado. Porque nada é gratuito, né? Nada é gratuito. Aliás, isso tem um pouco a ver com cidadania também, né? Sim. Nada é gratuito. Sempre alguém vai ter que pagar. Nesse caso, somos todos nós, todos os brasileiros que fazem uma vaquinha, se é que eu posso chamar dessa maneira, né? Cada um paga um pouquinho, assim, para que 3 milhões de brasileiros possam fazer o teste. Então, o teste não é obrigatório para os pais, mas ele é gratuito. E é um teste que pode salvar a vida dos seus filhos ou dar uma excelente qualidade de vida para os seus filhos. Agora, para os responsáveis pelas maternidades e pelos hospitais, ele é obrigatório. E se o diretor de uma maternidade ou do hospital, por qualquer motivo, não oferecer o teste do pezinho gratuito para todas as crianças, então ele pode ser responsabilizado por isto. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esse direito que todos nós temos. No caso das crianças que nascem prematuramente, os prazos são os mesmos? O teste tem o mesmo procedimento, a mesma validade? Se é tudo da mesma forma que uma criança que nasce com os 9 meses de gestação? Uma boa pergunta, né? Os prazos acabam sendo os mesmos, porque depois que a criança nasce, mesmo sendo prematura, muitas vezes ela começa a ser alimentada de forma natural, né? E, aliás, é isso que nós queremos mesmo quando nasce um prematuro. Bom, no momento que ela começa a ser alimentada, ela pode começar a acumular essas substâncias no seu organismo. Então, nós não podemos esperar ela atingir aquela idade que seria a correta, entre aspas, para ela nascer, para fazer o teste do pezinho, porque daí pode ser muito tarde. Mas nós temos que levar em conta isto na interpretação do resultado do exame, sim. E você foi num ponto muito importante, porque existem certas substâncias que estão com a quantidade diferente do habitual em crianças prematuras. E isto o médico deve saber para poder interpretar bem o resultado e, se for o caso, até repetir aquele exame nos primeiros dias ou semanas de vida. Os resultados, né, desses exames, as concentrações de células, enfim, as concentrações que encontram algum tipo de anomalia, algum tipo de sinal amarelo, como o senhor colocou. Quais seriam as principais doenças, né, que o teste do pezinho identifica? E eu pergunto se essas doenças, mesmo aquelas que ainda não apresentaram nenhuma manifestação, porque está nos primeiros dias da criança, se são doenças ou problemas de saúde, que já podem ter um tratamento desde o início, logo que saem os resultados, se são curáveis ou se são tratáveis, como que a medicina lida com esses resultados aí, quando eles não estão dentro daquelas concentrações esperadas? Eu vou começar respondendo a segunda parte da sua pergunta, porque ela é fundamental até para entender por que são em torno de 6 doenças que são testadas no teste do pezinho, se existem hoje classificadas cerca de 8 mil doenças raras, né? E já vem a pergunta, puxa, mas por que então bem essas 6 doenças, né? Justamente porque um dos principais critérios para elas serem incluídas no teste do pezinho é que haja um tratamento para elas que possa ser aplicado a todo mundo que acabar sendo diagnosticado e que esse tratamento, obviamente, faça uma diferença muito grande na qualidade de vida ou de sobrevida se for aplicado precocemente. Porque um tratamento que
for tão efetivo quanto este, se for aplicado com 1 ano de vida, talvez não seja tão fundamental que essa doença faça parte do teste do pezinho já nos primeiros dias de vida. Porque nenhuma dessas doenças genéticas tem cura. Nenhuma tem cura. Isso é muito importante, porque entendemos, claro, como cura um tratamento que você vai aplicar e a pessoa nunca mais vai ter aquela doença. Nenhuma delas tem isso. Mas elas têm tratamento, né, como você mesmo chamou a atenção. E esses tratamentos, para algumas dessas situações, podem fazer a diferença simplesmente entre a vida e a morte, nos primeiros dias de vida já. Tá? Ou, quando não é tão dramático assim, podem fazer a diferença de ter uma qualidade de vida muito próxima do normal ou não ter uma qualidade de vida que permita autonomia para o resto da vida. Por exemplo, dando o exemplo de uma delas, que é o hipotireoidismo congênito, se você faz o rastreamento bem precoce, faz o diagnóstico de quem tem hipotireoidismo congênito, o tratamento é relativamente simples, com umas gotinhas que contém o hormônio que está faltando, você evita que essa pessoa venha a ter deficiência intelectual severa. Então, você vai simplesmente fazer a diferença entre uma vida normal e uma vida onde a pessoa vai depender dos outros. É uma diferença brutal que o teste do pezinho te permite fazer essa diferença. E apenas só para complementar o nome dessas doenças, né, que é a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, a anemia falciforme e outros problemas da hemoglobina, a hiperplasia congênita de suprarrenal e a deficiência de biotinidase. São nomes, claro, que a maioria da população não conhece, justamente por se tratarem de doenças isoladamente bastante raras. Dentro dessas doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho, existem 3 classificações, são genéticas, metabólicas e infecciosas. Será que a gente podia explicar de alguma maneira para as pessoas quais as diferenças entre cada uma delas, para que as pessoas entendam melhor, né, do que a gente está falando? E eu acho que isso ajuda também, claro, as pessoas a entenderem a importância desse teste. Claro, perfeitamente. Quando a gente usa o termo genético nesse contexto, a gente está falando mais de doenças hereditárias, doenças em que a pessoa tem a doença porque herdou realmente uma alteração genética ou do seu pai, ou da sua mãe, ou da junção do pai e da mãe. Dessas que eu citei, poderia falar sobre a fibrose cística, a hiperplasia congênita de suprarrenal, a deficiência de biotinidase e a anemia falciforme, são doenças genéticas e hereditárias. Existem outras doenças, como o hipotireoidismo congênito, que eu também citei, que a maior parte dos casos não vem uma alteração genética nem do pai nem da mãe. Acontece uma alteração genética específica no tecido, no caso da tireoide. E aí aquilo não foi herdado e nem vai passar para a próxima geração, mas causa uma malformação na glândula da tireoide, que deixa de produzir os hormônios adequadamente. E existe um terceiro grupo, que você muito bem citou, que são as doenças infecciosas. E aqui eu vou usar o exemplo, aproveitar a tua pergunta, para usar o exemplo da toxoplasmose, que é uma infecção e que, se for detectada precocemente, pode ser tratada também precocemente, evitando uma série de sequelas para a criança. Não por acaso, a toxoplasmose é praticamente a única doença que será implantada na primeira fase da ampliação do teste do pezinho, que justamente está nesse momento acontecendo no Brasil. A ampliação será feita por etapas, e na primeira etapa, de todas essas que eu falei, a única diferença será justamente o teste para toxoplasmose, uma doença infecciosa muito importante e prevalente no Brasil e que merece ser testada pelo teste do pezinho. Essa ampliação, a gente falando de cidadania nesse programa aqui,
traz esse nome com todo o mérito. Foi aprovada uma lei pelo Senado, a Lei 14.154 de 2021, que prevê justamente isso, o aumento das doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho e, claro, né, lembrando uma fala que o senhor já fez há pouco tempo de que essas doenças elas entram no teste na detecção porque tem o tratamento correspondente, né? É a condição para que elas possam entrar. Então, o direito que as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista, o direito que os nossos recém-nascidos têm pelo Sistema Único de Saúde, de ter esse teste gratuito do pezinho, ele agora amplia a quantidade de doenças que podem ser detectadas e de tratamentos que podem ser oferecidos para a melhoria da qualidade de vida da geração que está chegando, né? Falando dessa parte de evolução que a gente tem no caso do teste do pezinho aqui no Brasil, com a aprovação dessa lei, com a ampliação do espectro, né, de patologias que podem ser examinadas, detectadas e tratadas a partir do teste do pezinho, queria que o senhor falasse um pouco sobre a evolução desse teste, né? Não é de hoje que existe o teste do pezinho, ele começou no século passado ainda, 1960, e vem evoluindo, como a gente acabou de citar aqui, inclusive com essa ampliação das possíveis patologias que são detectadas, doenças que são detectadas pela doença. E o senhor é um especialista na área de genética, né? Uma das áreas da ciência que tem evoluído muito e que é muito, especialmente na área de saúde, as possibilidades que ela traz de exames são muito, assim, cresceram demais, né? Aí eu pergunto se, dentro dessa evolução, se eu explicasse a evolução do teste do pezinho na medicina e como a medicina genética, como a ciência genética hoje vê esse teste. E até pergunto, será que em algum momento o teste do pezinho, com todos os avanços da genética, vai ser substituído por alguma outra forma de teste que seja talvez até mais eficiente? Ótimas perguntas que me permitem colocar o tema num contexto mais histórico, né, Marcelo? Daí a gente Sim, entende claro. melhor a evolução e a velocidade dessa evolução, né? Uhum. O teste do pezinho ele já existe no Brasil desde a década de 70, né? Em 1975, o grande pediatra brasileiro, Dr. Benjamin Schmidt, implementou na PAI de São Paulo o teste do pezinho para a doença fenilcetonúria. Isso fazem 46 anos, né? Então, o teste existe no Brasil há 46 anos. É claro que isto não tendo sido feito por uma ação governamental, acabou tendo um impacto mais localizado. Foi útil para muitas crianças e demonstrou a importância do teste, né? E, inclusive, atraiu a atenção de que aquilo era necessário universalizar aí pelo Brasil inteiro, né? Então, em 1990, foi colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um artigo dizendo que as crianças recém-nascidas teriam direito a uma investigação de seus problemas metabólicos. Então, está lá, na versão original lá do ECA de 1990, isso tem sido muito utilizado, mas estava de forma bastante superficial, não detalhada também, não citava, por exemplo, quais eram as doenças que teria que ser investigado. E aí houve um divisor de águas muito grande no ano de 2001. Nesse ano, o Ministério da Saúde criou um Programa Nacional de Triagem Neonatal. Através de uma portaria 822 do Ministério da Saúde, instituiu oficialmente um Programa Nacional de Triagem Neonatal. E aquele grupo de trabalho, então, começou a entender, em primeiro lugar, o que estava acontecendo no Brasil, em termos do teste do pezinho, no ano de 2001, e o que precisava ser feito. Encontraram uma heterogeneidade muito grande. O Brasil é um continente. O Brasil, a gente só não chama de continente porque não aprendemos assim na aula de geografia. Mas aqui dentro cabe toda a Europa sem a Rússia, todo os Estados Unidos sem o Alasca, né? Então é um continente mesmo, né? Nós sabemos.
Realidades muito diferentes, Muito, né? exato, Marcelo. Todos nós sabemos da realidade muito diferente de diversos estados do Brasil, né? Sim. E mesmo então que o programa tenha iniciado em 2001 para colocar ordem nessas realidades, ele sempre teve muita dificuldade. Foi um desafio muito grande, até hoje é. Há poucos anos atrás foi feito um estudo aqui no Brasil para estudar como é que estava sendo a cobertura do teste da fibrose cística, especificamente. Escolheram a fibrose cística para estudar e viram que tinham estados como o Distrito Federal e Paraná que estavam oferecendo o teste para 100% das crianças. Aliás, era o que se queria, né? Mas tinham estados, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, que estavam oferecendo para 10% das crianças. Então, realmente, ainda há uma heterogeneidade muito grande e isso precisa ser trabalhado, mas não se pode, por causa dessa heterogeneidade, esperar o avanço. Nós temos que melhorar as coisas com a nossa carroça andando, né? Porque nós já esperamos 20 anos desde a criação do programa, 21 anos, né, para ser mais preciso, desde a formação do Programa Nacional de Triagem Neonatal para essa expansão. Então, se nós formos esperar o ótimo, nunca teremos o bom, né? E isso as autoridades agora finalmente reconheceram e promulgaram essa lei há um ano atrás, que passou a entrar em vigor, como você falou, há uma semana atrás. E a partir de agora, então, o governo brasileiro tem uma obrigação de cumprir a lei e de ampliar esse programa de triagem neonatal para um número muito maior do que 6 doenças, aquelas que eu citei. E aproveito o gancho da tua pergunta para dizer o seguinte: com os avanços tecnológicos da área de genética, realmente está muito próximo o dia em que nós poderíamos, com uma gotinha de sangue do calcanhar da criança, fazer um teste para milhares de doenças genéticas no teste do pezinho. Aí o nosso ouvinte vai falar: puxa, então daqui a pouco, em vez de ter essa ampliação, já vai ser possível fazer para milhares no Brasil. A resposta é não, né? Mas por que não, se tecnicamente isto já praticamente está disponível? Porque o programa de triagem neonatal foi muito bem concebido, não foi à toa que foi dado o nome programa. Porque a ideia dele, Marcelo, não é apenas fazer o rastreamento e o diagnóstico. Talvez, por incrível que possa parecer o que eu vou dizer agora, o rastreamento e o diagnóstico talvez seja a parte menos difícil do processo. Porque a parte mais difícil do processo vem depois do diagnóstico, permitir o acesso adequado de cuidados médicos e tratamentos para aqueles que forem diagnosticados em todo o Brasil. Isso não é uma coisa simples, porque envolve uma série de melhorias no nosso sistema de saúde e também no sistema educacional dos profissionais de saúde, que esse é o grande desafio que o Ministério da Saúde agora está sentindo na pele, porque passou o prazo de um ano, né? Por cidadania, estamos começando a fazer as cobranças, né? Mas sabemos que não é simples e queremos ajudar, porque sabemos que não é simples. Então, repare que a tecnologia para fazer algo muito mais ampliado nós já temos. Mas de que adianta a gente testar para 500 doenças se depois de diagnosticadas não teremos para onde encaminhar adequadamente e fazer o tratamento dessas crianças? Eu nem sei dizer o que é pior. Se é fazer o diagnóstico e dizer agora não temos como tratar você, ou se não fazer o diagnóstico. Então, né, precisamos, aí neste momento, precisamos calibrar as nossas ambições com as condições que o Brasil tem. Não se acomodar. Eu acho que isso que a lei nos permite, né, Marcelo? Não se acomodar e não permitir que a lei não seja cumprida, mas ter um bom senso de entender que no Brasil as coisas são mais complexas para serem implantadas. É bem isso, né? O teste é para dar tranquilidade, para poder oferecer o tratamento adequado, para garantir qualidade de vida e realmente é uma questão bastante
complexa, essa dualidade entre o que oferecer no teste ou não, mas, claro, tem que se pensar na família e naquilo que realmente é possível já oferecer o tratamento, as principais, e essa evolução é o que a gente tem acompanhado na evolução da medicina e também, claro, na evolução do próprio sistema de saúde, do próprio programa de triagem neonatal, como o senhor bem colocou. Doutor, a gente tem aqui mais 30 segundos praticamente de entrevista. Eu vou fazer assim a seguinte, uma simulação. Eu sou o pai, meu filho vai nascer. Doutor, preciso ter medo de fazer o teste do pezinho ou devo fazer? Não tenha medo. O teste do pezinho é algo para fazer o seu filho viver mais e melhor. Você não vai ter medo de algo que propicie gratuitamente ao seu filho viver mais e melhor. Não tenha medo, pelo contrário. Exerça a sua cidadania, exija a realização do teste do pezinho, exija o resultado do exame, exija que o seu médico, o seu pediatra, lhe explique que está tudo bem com o resultado e, nas raras situações em que não estiver tudo bem, que ele lhe encaminhe para centros habilitados de tratamento e que seu filho possa ter uma vida longa e saudável por causa de ter feito o teste do pezinho. Dr. Salmo Raskin, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado também a você que nos assistiu. Fica o recado, cuide bem das suas crianças. Mais informações sobre o teste do pezinho vocês podem procurar no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. Assinem o canal da TV Senado no YouTube, já são mais de 1 milhão de brasileiros que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo Cidadania.